Hello students, how are you? I hope you are fine. I hope you had a good vacation. Espero que vocês tenham tido boas férias. Now let's start. To our class, para nossa aula, we are going to learn to be in the present. Dare to be in the present. What is the dare to be? O que é o dare to be? O dare to be, ele significa há e tem. Então, por exemplo, tem um livro em cima da mesa, tem um caderno guardado no armário, tem livros em cima da mesa, existem livros em cima da mesa. Esse tem é no sentido de que existe, de que há livros ou qualquer objeto. Não é que eu tenho um livro, é que existe um livro. Porque eu tenho um livro seria o verbo have. Então, não é esse o sentido do there is e do there are. O there is e there are, eles significam existe, há um objeto. Como é que nós fazemos frases com o there is e com o there are? O there is, que é este primeiro aqui, que eu estou circulando, ele existe quando nós vamos falar de um objeto só. E o there are, que é o de baixo, esse do plural, é para quando nós temos mais de um objeto. Então, olhem só os dois exemplos que tem aqui. There is a fridge in the kitchen. Quer dizer o que essa frase? Que tem uma geladeira na cozinha. A de baixo está dizendo assim: There are 2 armchairs in the living room. Que tem 2 poltronas na sala. Para se fazer a pergunta, é a mesma coisa lá do verbo to be que nós aprendemos no início do ano. Quando for pergunta, nós sempre trocamos o there com o is. Então, se no singular, na afirmativa, está escrito there is, na pergunta, nós vamos trocá-lo de lugar. O there vai para frente e o is vai antes. Então, fica dessa forma que está aqui. Is there a fridge in the kitchen? Há uma geladeira na cozinha? E a mesma coisa com o there are. There are é na afirmativa e quando nós queremos fazer pergunta, é só trocá-los de lugar. Are there 2 warm chairs in the living room? Há 2 poltronas na sala? E para fazer a negativa, é só negar o is, que fica is not, e o are, que fica are not. Ou então as suas formas abreviadas, que é o isn't e o aren't. There isn't a fridge in the kitchen. There aren't 2 warm chairs in the living room. Então, aqui no exercício 1, vocês vão completar a frase com isso que eu acabei de explicar. Então, por exemplo, we use there are e there is in sentence. Em que tipo de frases nós usamos o there is e o there are? Em frases negativas, negative, affirmative or interrogative. We use there isn't e there aren't in. Nós usamos o there isn't e o there aren't em negative, affirmative ou interrogative sentence. And letter C. We use is there e are there. Nós usamos o is there e o are there em que tipo de frases? Na affirmative, interrogative or negative. Então, é só para completar em que tipo de frases nós usamos o there is, o there isn't e o is there ou are there. A próxima atividade que vocês vão fazer, da página 46, number 3. Now, write 3 sentences about your classroom using there is and there are. Ask a classmate to rewrite your sentence into interrogative or negative forms. Essa daqui, vocês vão pensar, aqui fala sobre a sala de aula.
Não precisa escrever sobre a sala de aula, pode escrever sobre a casa de vocês, porque neste momento vocês estão em casa. Então, vocês vão escrever três frases usando o there is e o there are de objetos que tem na casa de vocês. Ah, tem uma geladeira na cozinha, tem uma cama no quarto, tem 2 camas no meu quarto, tem 3 TVs. E depois que vocês escreverem as 3 frases, vocês vão reescrever essas mesmas frases, passando para a forma de pergunta e a forma negativa, seguindo aquilo que eu acabei de explicar na página anterior. O número 4, vocês vão responder, olhando esta figura, as questões de A até D. Vocês vão escrever se tem ou se não tem o objeto que a pergunta está falando. Então, olhem só aqui, short answers, onde está escrito aqui, ó, short answers, respostas curtas. E, ao invés de eu escrever uma frase toda, se eu pergunto a vocês, is there a book on the table? Há um livro em cima da mesa? Vocês podem responder, yes, there is, curtinho. Ou se não tiver, yes, there isn't. Se não tiver, não é yes, é no. No, there isn't. Simples e rápido, não precisa completar toda a frase. Is there a book on the table? Yes, there is. No, there isn't. Are there pens on the chair? Tem canetas em cima da carteira? Como são canetas no plural, ao invés de ser there is, vai ser yes, there are. No, there aren't. E assim vocês vão observar as perguntas aqui, de A até D, olhar nessa imagem e responder se tem o objeto e se não tem. Vou fazer a letra A oralmente com vocês. Is there a table in the kitchen? Tem uma mesa nessa cozinha? Sim, tem, olha a mesa aqui. Então, como vai ficar a resposta? Como a pergunta é com is there e tem uma mesa só, nós vamos responder yes, there is. Ok? Next page, we are going to complete this chart, este quadro, com essas palavrinhas que estão aqui em cima. Então, é uma pintura, esse tema fala sobre essa pintura. The name of the painting is, o nome deste quadro é. Então, qual dessas palavrinhas que estão aqui em cima completa essa frase? The predominant color of the painting is, a cor predominante da pintura, né, do quadro é. Qual das palavrinhas aqui em cima pode completar aí embaixo a frase? 6. Number 6. This one. Complete the sentence about the painting with there is, there are, there isn't or there aren't. Aqui vocês vão completar as frases sobre a pintura, sobre o quadro aqui de cima, escrevendo se tem ou se não tem esses objetos. Então, por exemplo, plates on the table. Tem pratos em cima da mesa? Tem um prato ali. Então, o que a gente pode colocar? Que tem um prato. There are, né? Tem 2 pratos ali, tá meio difícil para enxergar, por causa da cor. É dois pratos. Então, como plates está no plural e tem isso na figura, nós vamos usar o there are. A single bed, letter B. A single bed with a pillow. Tem uma cama de solteiro com um travesseiro? Tem isso na imagem? Tem. Então, como está falando de a single bed, que é uma cama, é singular. Então, eu vou usar o there is.
Se não tivesse essa cama, em vez de eu usar o there is, eu iria usar o there isn't. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer nessa number 6. And the last page, a última página dessa semana, it's this one. Read the text and answer the questions. Vocês vão ler esse textinho aqui, about Michael, and answer the questions here. The questions here. Vocês vão responder essas questões segundo ele. Ok? Read the sentence. Number 8. Read the sentence and circle the correct option. Leia as sentenças e circule as opções corretas. Woman. How many bathrooms are there in this house? Quantos banheiros tem nesta casa? Real estate agent. There are 2 bathrooms. Use how many when you want to know about a quantity or a quality of something. Então, aqui ele está dizendo sobre essa expressão how many. How many significa quantos. Quando é que a gente usa essa expressão how many? Quando nós queremos dizer sobre uma quantidade, quando eu quero perguntar da quantidade, no caso aqui a mulher perguntou a quantidade de banheiros que tinha na casa, ou então da qualidade de algo. Essa é só também leitura, né? Para vocês poderem responder a número 9, que fala sobre how many. E a 10 também. Number 9. Look at the picture and answer the following questions. Olhe a figura e responda as questões abaixo. Então, vocês vão observar aqui a figura, lembrando que how many significa quantos, e vocês vão contar os objetos e escrever usando o there is e o there are. Então, a letra A. How many armchairs are there in the living room? Quantas poltronas tem nesta sala, né? Quantas poltronas tem? 2. 2, número 2 é plural. Então, eu começo respondendo a pergunta com there is ou com there are? Lembre-se sempre que there is é singular e there are é plural. Como tem 2 poltronas, então eu vou começar a minha resposta com there are e vou escrever a quantidade de poltronas que tem. Então, ficaria a resposta: There are 2 armchairs in the living room. Ok? Aí a B e a C vocês tentam fazer sozinhos. Number 10. Write 2 questions using how many. Ask a classmate to answer them. Aqui seria para vocês fazerem 2 perguntas e para pedir para um colega responder. Então, como quem tem irmãos, pode até perguntar por os irmãos ou para quem estiver em casa. Quem não quiser perguntar para ninguém, então pode responder você mesmo. Você mesmo faz a pergunta com how many e você mesmo responde. Pode ser sobre as coisas da sua casa, qualquer coisa que vier à sua cabeça. Quantos banheiros tem na sua casa, quantos quartos, quantos livros, o que vocês quiserem perguntar. Então, assim que vocês terminarem essas páginas, de responder as páginas, vocês me enviem a foto para eu corrigir e ver se vocês têm dúvida ou não. E qualquer dúvida, podem me perguntar, me mandem mensagem. Ok? Bye, bye!